Deputado, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Deputado, pegou todo mundo de surpresa esse pedágio, né, esse aumento? Pegou todo mundo de surpresa e nós fizemos questão de registrar na abertura dos trabalhos da comissão e na finalização também a estranheza e a desconsideração e o desrespeito da Agência Nacional de Transporte Terrestre com a comissão e com a Câmara dos Deputados. É exatamente no dia da reunião de audiência pública, onde o Tribunal de Contas da União e a agência estavam convocados ou convidadas pela comissão para abrir as planilhas e explicar qual seriam os valores, os percentuais, quais seriam os deságios, a NTT publica essa tarefa completamente fora de contexto, sem nenhuma condição de ser naquele percentual absurdo que foi. 15,13%. 15,13%. O questionamento de vocês, inclusive, é que enquanto não houver um posicionamento final do Tribunal de Contas da União, que o reajuste se dê apenas pela inflação. Exatamente. Esse foi um documento que nós ainda ontem, no final do dia, conseguimos com a assessoria da Casa, a consultoria, elaborar esse documento baseado num pedido que nós temos de tutela antecipada, que é uma ação prevista no próprio regimento do Tribunal de Contas da União. Exatamente porque o acórdão ainda, aquele acórdão lá de 22 de fevereiro, ainda não foi decidido pelo Tribunal de Contas e em mais 2 semanas será, com certeza. Nós temos aqui vários pontos para considerar, que não foram considerados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Foi assim, desconsiderado frontalmente, quando nós temos uma inflação perto de uma meta aí de 4,1% nos últimos 12 meses, nós recebemos, quer dizer, o usuário do Espírito Santo recebe um impacto de uma tarifa reajustada a partir de amanhã de 15,13% sobre alegações totalmente infundadas e questionadas no acórdão. Isso é que é importante, questionado no acórdão. Quer dizer, esse acórdão foi feito a oitiva, ou seja, a NTT e a ECO foram ouvidas, foram colocados para dentro do processo já a partir dessa decisão de 22 de fevereiro, eles falaram no processo, quer dizer, agora o tribunal está na fase final de análise desses argumentos da ECO e da NTT com relação aos pontos questionados, que são vários pontos. O acórdão tem são 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Eu vou citar só um, Fernanda, para não alongar muito. As inexecuções e atrasos de edificações dos postos de fiscalização da NTT não tem nenhuma execução feita até agora, e de seus respectivos equipamentos e sistemas, para dar mais segurança à rodovia, do sistema de controle de velocidade, da reforma do posto de pesagem em Viana. Então, isso tudo consta no programa de rodoviário e isso não, de execução rodoviária, e isso não foi feito. Isso está tudo no relatório desse acordo do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, o que a comissão pediu ao ministro? Que suspenda os 2 percentuais, os 5,65, que eles alegam que é a lei dos caminhoneiros, que é os serviços previstos que demandam ajustes de tráfego, né? São 5,65, é um percentual de mais de 1/3 do reajuste total, e 4,27% da supressão do desconto e reequilíbrio anterior, quer dizer, desobedecendo frontalmente a determinação do Tribunal de Contas da União para que exatamente se fizesse justificativas em cima da inclusão da 2ª e 3ª revisões que aconteceu em 2015 e 2016, sobre vários pontos que incorporam esses pontos que eu acabo de citar. Quer dizer, o que nós estamos pedindo é que haja uma tutela antecipada, ou seja, para que o usuário não seja prejudicado, pague por um serviço que não foi feito. Esse 3º ano que completa, e agora começa o 4º ano, tinham obras previstas no plano de exploração rodoviária de em torno de 56 milhões de reais, contra um faturamento, olha bem o absurdo, contra um faturamento previsto desde 2009, quando foi apresentada a proposta dessa empresa no processo de licitação, e 128 milhões previstos com o valor de 2009. Quer dizer, hoje é muito mais do que 160 milhões de reais. Quer dizer, as obras desse 3º ano seriam de 56 milhões, não foi nenhuma realizada. Absolutamente nenhuma. Quer dizer, e já incluíram obras de retificação de traçado, isso eu já falei na outra entrevista, cujos prazos estão comprometidos, e nem existe licença prévia ainda do IBAMA.
que existe também a inclusão de obra de retificação de traçado sem elaboração do projeto executivo, em desacordo com todas as resoluções da ANTT e do Tribunal de Contas. Quer dizer, são pontos assim, que é só nós olharmos o acordo, tem assim 6, 7, 8, 9 pontos em desacordo com a decisão do TCU, que agora vai, evidentemente, ele vai dar a sua decisão nos próximos 2 ou 3 semanas no máximo, e aí então nós, tomando a medida de prevenção e de proteção ao interesse do usuário, a comissão, por unanimidade, que eram os 8 membros, ontem levou e protocolou no Tribunal de Contas e levou nas mãos do ministro Augusto Nardes o pedido de tutela antecipada, suspendendo até que se decida o processo principal a que me refiro, referente ao acordo 297, esses 2 outros aumentos que entraram aí como reequilíbrio, que entraram com lei de caminhoneiros, e aí o usuário sempre pagando, quando na verdade o contrato prevê textualmente o reajuste pelo IPCA. Quer dizer, o IPCA ainda teria que ser desagiado por essas inclusões que já foram ratificadas pela denúncia da comissão e o Tribunal de Contas ratificou no Acórdão 297 e que deveria ser desagiado, deveria ser tirado da tarifa e ainda além do 4,57 não ter sido desagiado em nenhum por cento, ainda inclui mais esses 2 percentuais absurdos. Assim, do ponto de vista de quem paga, o usuário da rodovia, deputado, assim, eu estou pagando por uma coisa que ainda não me foi entregue na sua totalidade, mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. E então, assim... Na verdade, nós não temos nenhum quilômetro duplicado, você possa dizer, esse quilômetro aqui está pronto e acabado, sinalizado, está pronto, duplicado. Não tem, em 4 anos, nenhum quilômetro duplicado. E nós já tivemos. Soma isso aí, Fernanda, os ouvintes da CBN podem somar. 35% no primeiro reajuste em 2014. Foi exatamente a alegação que esse percentual foi alto, porque tinha um ano que não era cobrado, que o contrato começou efetivamente em 2013, sem cobrança. 2011 e 2012 foram os anos de demandas na justiça que tiveram várias empresas que estavam participando da licitação. E 2009, quando foi feita a proposta, em 2010, foi o ano da tramitação e da ratificação do processo de licitação. Então isso significa que esses 35%, segundo a alegação da NTT e da ECO, é de que foram os anos que, do momento da proposta até o momento que começou efetivamente a cobrar. Então 35%, depois chegou em 2015 o segundo reajuste, mais 18%, aí já incluíram o tal da lei dos caminhoneiros. Depois do ano passado foram mais 6,68%, você vê aí que nós já chegamos a 60,5%, sem fazer a cumulatividade dos juros do aumento sobre aumento. Então nós, com mais 15 agora, seriam literalmente 75, mas se somados um em cima do outro, nós vamos chegar a 100% de aumento em 4 anos, sem nenhum quilômetro construído. Então, aí, só para a gente entender essa cronologia, né? Ontem vocês estiveram com o ministro Augusto Nardes e entregaram agora esse novo questionamento do aumento do pedágio diante, né, de uma investigação que já existe dentro do tribunal. O ministro encaminhou a provocação de vocês à comissão técnica. Ontem mesmo à noite já estava lá o secretário dessa Câmara, que analisa as questões das rodovias e ferrovias, já estava lá, já recebeu hoje, agora pela manhã, a partir das 9, estão todos debruçados, os técnicos, são 20 técnicos dessa área de rodovia, debruçados sobre esse tema, porque eles já conhecem o assunto, eles já estão dentro do assunto, quer dizer, então, nós esperamos que até no final do dia, doutor Luiz Fernando Ururaí de Souza, ele devolva isso até o início da noite ao ministro, para que o ministro possa tomar a decisão. Então, aí é a decisão, mas... decisão de dar a tutela antecipada ou não. Isso, o correto. Que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo uma tutela antecipada, ou seja, uma proteção ao interesse do usuário... De 15 para 4. Como? De 15 para 4, que o reajuste caia de 15 para 4. Daqueles 2 percentuais de 5,65 da lei dos caminhoneiros e do 4,27, que é exatamente a diminuição, a supressão do desconto de reequilíbrio anterior, quer dizer, são 9,92, tirando do 2015-13, que vai exatamente ficar no IPCA de
4,57, até que o tribunal decida a questão principal do processo que foi oriundo da comissão e que terminou e vai terminar com o julgamento desse acordo 297, onde o tribunal acolheu as nossas denúncias. Correto. Então, para julgamento do acordo, tem data? Não, nós esperamos, pela palavra do Dr. Luiz Fernando Uraí, nós esperamos que em 2 ou 3 semanas a equipe técnica do tribunal dessa secretaria envie para o ministro, né? E as sinalizações ontem de toda a audiência pública do Luiz Fernando do TCU foram todos nesse sentido, dizendo da negligência da ANTT com relação a esses aumentos. Quer dizer, isso tem causado uma série de problemas, não só nessa concessão, mas em dezenas de outras concessões, não só em rodovias, mas em ferrovias do Brasil, e isso tem deixado o tribunal extremamente preocupado. Agora, um outro detalhe que eu falei há poucos dias atrás para você e para os seus ouvintes, é o detalhe que o Tribunal de Contas da União orientou na 3ª revisão do ano passado que os preços para incidirem sobre o impacto do aumento naquele 18 de maio não seriam os preços daquilo que você pretende realizar nos próximos 12 meses, e sim sobre aquilo que você realizou nos últimos 12 meses. E a ANTT continua dando aumentos percentuais em cima daquilo que a ECO planeja em construir nos próximos 12 meses, o que é um absurdo. Nós pagamos na frente aquilo que ao final de 12 meses eles acabam não realizando. Deputado, eu te agradeço pela gentileza e pela participação aqui conosco, pelas explicações para o ouvinte, viu? Tá bom, Fernando, eu que agradeço a oportunidade e nós estamos aqui à disposição. Vamos aguardar com ansiedade hoje ou amanhã cedo a decisão do ministro.